Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu estou gravando esse vídeo porque a transmissão ao vivo, a internet ficou muito ruim e eu entendi que eu deveria publicá-lo já gravado. Então, eu quero que você abra Isaías 58 e o versículo número 5, que nós lemos assim: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Amados, esta é uma pergunta que Deus estava fazendo à nação de Israel. E o assunto aqui era justamente o jejum. Por quê? Porque a nação de Israel, eles estavam jejuando, mas Deus não estava respondendo às suas petições. Então, como o verso diz, eles colocavam pano de saco sobre a cinza, se deitavam em cima, eles ficavam sentados lá no chão de cabeça baixa, eles marcavam um dia para realizarem todo esse movimento, mas a realidade é que Deus não estava atentando para isto. Então, eles começaram a perguntar a Deus o que estava acontecendo. Eles diziam assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu o não sabes? Por que? Eles perguntavam. Jejuamos, o Senhor não olha para a gente, afligimos a nossa alma e o Senhor não responde. O que está acontecendo? Então essas reivindicações, elas chegaram até Deus através do profeta Isaías. Então Deus, ele respondeu a eles na pessoa do seu profeta. E é na resposta de Deus que nós vamos perceber que há pelo menos 5 fatores, 5 coisas importantes que devem acompanhar o coração daquele que oferece um jejum a Deus. O jejum não é simplesmente um período sem comer. Não. Esse jejum não deixa de ser um jejum, que a palavra jejum significa mesmo abster-se de alimentos. Mas nesse caso, era um sacrifício para Deus. Então, como era um sacrifício para Deus, e é um sacrifício para Deus, alguns requisitos, algumas coisas, eles deveriam observar antes de oferecer a Deus. E a primeira delas era que eles não eram sinceros. Por quê? Porque no verso 1, Deus diz ao profeta: clame em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Quer dizer, eles estavam em pecado. Eles estavam transgredindo as ordenanças do Senhor. Eles não estavam obedecendo os mandamentos de Deus. Então o profeta deveria, tal qual uma trombeta, alertá-los
avisá-los. Agora, mesmo em transgressões e pecados, eles insistiam em oferecer jejum e se apresentar diante de Deus como se a realidade fosse outra. Então Deus diz assim no verso número 2: Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Como um povo que pratica a justiça, eles não praticavam. Mas como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, eles haviam deixado, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? E por que afligimos a nossa alma e tu o não sabes? Viram? Então, eles não serviam a Deus. Eles pecavam contra Deus. Eles estavam ignorando a palavra de Deus. Eles não praticavam a palavra de Deus. A palavra de Deus não era regra de conduta para eles. Mas mesmo assim, eles reivindicavam direitos, como se eles realmente se importassem com Deus e com a sua palavra. Eles queriam resposta para um jejum que aos olhos de Deus não tinha sentido nenhum. Então eles começaram a perguntar: por que afligimos a nossa alma e tu o não sabes? O que está acontecendo? E aí Deus responde para eles e diz assim: eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Viu? Eles pensavam neles. Aí está o segundo ponto, que o primeiro é sinceridade. E o segundo é que não havia uma preocupação com a nação. Havia uma preocupação egocêntrica, né? No dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Então você tem que imaginar um judeu que ele jejuava, mas ele mantinha o funcionário dele lá oprimido. Ele ficava sem comer, mas ele ainda mantinha as suas injustiças, a sua avareza. Por quê? Porque eles pensavam nele. Então não eram sinceros e também havia o egocentrismo, não é? Então quem jejua deve oferecer-se a Deus um coração limpo, não é verdade? Sem o egocentrismo. E eles estavam fazendo isso. E mais, no verso número 4, a gente percebe que havia problema de relacionamento grave. Observe: eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Viu? Os jejuns que eles praticavam, na realidade, não era acompanhado de uma vida realmente santa. Ó, contenda, punhada aqui é soco mesmo. Eles brigavam, tudo impiamente. Então eles tinham uma vida longe do padrão que Deus queria. Mas, no entanto, eles queriam que Deus respondesse. Como Deus não respondeu, eles resolveram clamar a Deus e perguntar o que estava acontecendo. Por isso que Deus fala assim, ó, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Quer dizer, neste dia aqui, dessa repreensão, Deus estava ouvindo a voz deles. Nesse dia Deus ouviu. Mas até ali Deus não estava recebendo nada. Não havia prática da palavra de Deus, não havia consideração a Deus, não é?
consideração a Deus é medida pela consideração ao próximo, aos filhos de Deus. Na realidade, era uma verdadeira bagunça. Então, Deus deixa a eles bem claro que Deus não gosta de artificialismo. A gente entende isso no versículo número 5. Olha aí. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e de aprazível ao Senhor? Então Deus estava dizendo, vocês acham que vocês vão aí brigando, desobedecendo a minha palavra e vão marcar um jejum? E vocês acham que eu vou receber isso aqui? Vocês acham que só o fato do homem curvar a cabeça, se deitar no saco, algo exterior, religiosidade exterior, só por isso eu vou ter prazer nisso? De maneira nenhuma. Então aqui a gente entende que a hipocrisia e o artificialismo não resolvem. Então, o primeiro fator, a sinceridade. O segundo fator é a ausência de egoísmo que deveria ter, e eles eram egoístas. O terceiro é que quando eles jejuavam, o comportamento impedia que eles fossem ouvidos, mas nesse dia Deus os estava ouvindo. O quarto é que, uma vez que eles não tinham um comportamento correto, todo aquele aparato, tudo aquilo que eles estavam fazendo era artificial. Eles estavam sendo hipócritas. E, finalmente, eles não praticavam o amor ao próximo. É o verso número 6 e 7. Olha, porventura não é este o jejum que escolhi? Aí Deus vai falar para eles o jejum que Deus se agrada. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne, ou seja, daquele que é teu irmão? Então Deus diz a eles, assim, numa linguagem nossa, será que vocês não entenderam que o jejum que eu tenho para ver é aquele jejum que é acompanhado de obras resultantes de uma fé sincera? E respeito, amor ao próximo, sem briga, sem contenda, não é verdade? Deus até diz assim, um ponto aqui que se eles tirassem do meio, está aqui, ó, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, as acusações, aquelas brigas. Então, o jejum, meu irmão e minha irmã, para ele ser recebido por Deus, não está em primeiro plano o número de horas que você vai ficar sem comer. Não. O que está em primeiro plano é o teu coração em relação à palavra de Deus. Você pode jejuar 1 hora ou 2. O tempo não importa. O importante é o teu coração diante de Deus. Então tem que haver sinceridade, tem que haver amor à igreja. O objetivo tem que ser a glória de Deus, né? A exaltação do nome do Senhor. Observe que eles agiam como alguém que não deixava o direito de Deus, mas eles abandonavam a Deus constantemente pelas suas atitudes. Mas graças a Deus, que Deus fez a eles uma promessa. Deus disse assim, olha, que se eles fizessem um jejum, mas acompanhado daquelas atitudes corretas,
Deus prometeu: então romperá a tua luz como a alva, luz, e a tua cura apressadamente brotará, a cura, e a tua justiça irá diante da tua face. Deus iria ajudá-los a endireitar as suas atitudes. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quer dizer, Deus iria protegendo, a glória de Deus protegendo a retaguarda daquela nação. Então clamarás, então, tá vendo? E só então clamarás e o Senhor te responderá. Tá vendo? Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Promessa de Deus. Quando acontecerá isso? Se tirares do meio de ti o jugo, a opressão, né? O estender do dedo, as calúnias e acusações, e o falar vaidade, palavras que não edificam, palavras contra Deus, enfim. E se abrires a tua alma ao faminto, a generosidade, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Escuridão aqui é situação difícil, mas quando eles estivessem na presença do Senhor e oferecessem um jejum de acordo com a vontade de Deus, a tua escuridão será como o meio-dia. Deus daria livramento. E o Senhor te guiará continuamente, a direção de Deus, e fartará a tua alma em lugares secos, viu? Em lugar de dificuldade, sequidão, mas aquele que está na presença do Senhor será guardado. E fortificará teus ossos. Tá vendo? Força espiritual e física também. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Um jardim regado é um jardim bonito. E um manancial que a água nunca falta é uma fonte duradoura. Não é? Imagine, a pessoa vai em busca de uma flor e o jardim está lá bonito. Vai em busca de água e o manancial não está seco. Por quê? Porque Deus prometeu a Israel que faria deles uma nação que deles fluiriam bênçãos às demais nações. Então, meu irmão, minha irmã, se você é um crente, o jejum é uma prática bíblica e cristã. Mas o jejum isoladamente, só ficar sem comer, isso a gente pode fazer para fazer um exame no médico. Né? Alguns fazem por questão de estética, um emagrecimento, por exemplo. Nada contra. Mas um jejum, quando envolve Deus no negócio, quando você abre mão de um período de alimento para oferecer esse período a Deus, ele não pode ser separado das tuas atitudes, das minhas atitudes, das nossas atitudes. Então é preciso estarmos de acordo com a palavra do Senhor. Eles faziam um dia de jejum. Era um aparato todo, mas não havia resposta. Amados, que Deus nos ajude. Viu? Não é simplesmente um jejum. Nós temos casos na Bíblia, o povo de Nínive, que eles jejuaram e Deus ia destruí-los e Deus não destruiu. Mas por quê? Porque juntamente com o jejum houve a conversão dos seus maus caminhos. Então está ligado. Tudo que você oferece a Deus deve estar acompanhado de uma vida na presença de Deus. Por isso que está escrito: levantando as vossas mãos sem ira nem contenda. Então você não pode brigar e orar. Você tem que optar. Ou você briga
e seja um briguento, ou você ora. Você entende? Não podemos simplesmente oferecer um jejum que não esteja acompanhado de atitudes. Jejum, ele faz parte de uma vida piedosa. Entendeu? O jejum, ele só não pode ser como Israel estava fazendo, porque por causa do mau comportamento, se transformou em religiosidade. Faziam por costume, faziam mecanicamente, e Deus cansou e não tinha resposta nenhuma. Até que eles caíram em si e clamaram, por quê, por quê, por quê? E Deus falou, porque vocês estão pensando só em vocês. A nação está sofrendo aí, egocentrismo. Vocês, infelizmente, eu não estou ouvindo nada. Mas se vocês mudarem de comportamento, vocês terão luz, cura, proteção, resposta, prontidão da parte de Deus e libertação. Porque Deus disse, a tua escuridão será como meio-dia. Amém, irmãos? Fica com essa palavra aí para o teu coração, né? A live, infelizmente, não saiu como nós esperávamos. E amanhã, às 9h30 da manhã, nós estaremos dando a primeira aula da escola dominical, que será a carta aos Efésios. Estaremos aqui se Deus quiser. Deus te abençoe e até amanhã. Tenha uma boa noite na presença do Senhor.